Oi, gente! Adivinha o que finalmente vai sair hoje? O vídeo sobre as mulheres na Revolução Francesa. Então, antes de começar a falar realmente, eu queria só lembrar de vocês darem um like e deixarem os comentários para o próximo vídeo. E também falar sobre a minha base teórica, que vocês sempre pedem para eu deixar a bibliografia aqui embaixo. Então, eu queria falar que as bases para esse vídeo foram o livro da Tânia Machado Morim, o Virtuosas e Perigosas, um artigo da Mari Del Priore, No Século das Luzes, Mulheres à Sombra, e o Rainha da Moda, da Caroline Weber, que eu já citei mais pra trás. E, enfim, eu queria ressaltar que os dois primeiros focam mais na Revolução em geral e o último da Weber passa a abordar isso mais pro final. Tem um foco maior na relação das mulheres revolucionárias com a Maria Antonieta e a família real em geral. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar aqui embaixo os nomes completos. Mas voltando ao nosso assunto principal, quase todo mundo ouviu falar que pouco depois da queda da Bastilha houve a marcha sobre Versalhes, encabeçada por milhares de mulheres armadas que foram até a residência real protestar sobre o preço do pão, a crise do trigo e a escassez de alimentos. Essas mulheres ficaram conhecidas como as heroínas da marcha e foram reverenciadas pelos franceses, assim como as nobres que doaram as suas joias em favor da revolução. Mas param por aí as revolucionárias que alcançaram algum respeito no meio francês, pois como eu havia mencionado no vídeo da Maria Antonieta, o ideal que se pregava para as mulheres era o da figura maternal e recatada que devia abster-se da vida pública. Os filósofos iluministas ajudaram a expandir a ideia da maternidade como um ato cívico. As verdadeiras revolucionárias deveriam zelar pelo seu lar e dar à luz a futuros republicanos e virtuosas meninas que repetiriam o exemplo das suas mães. Os atos das mulheres da marcha foram ressignificados e pintados como algo maternal, uma vez que elas exigiam o alimento para os seus filhos famintos. Ou seja, elas foram retratadas como leoas protegendo a sua prole, mas que conheciam seu papel doméstico. E é óbvio que muitas mulheres não aceitaram isso, o que levou a uma segregação que a Morim nomeou como republicanas e as mulheres do mercado, ou poissardes, que significam peixeiras. Essas primeiras eram aquelas que muniam-se das simbologias revolucionárias utilizadas pelos homens, especialmente o barrete frígio, porque ele começou a ser usado como símbolo da libertação feminina, pois ao se posicionarem como participantes da revolução, elas estariam se elevando ao patamar de mulheres livres, que já não pertenciam apenas ao lar, e deviam obediência a nenhum outro poder que não a república. Já as poissardes diziam guiar-se pela moral e os bons costumes, servindo ao papel natural das mulheres. Elas condenavam aquelas que se arriscavam na esfera política e diziam que possar-se dos símbolos masculinos era algo que apenas as radicais e as vagabundas faziam, e essas deveriam ocupar-se apenas de seus assuntos domésticos e não políticos. Ai, que coceira no nariz! A maioria dos líderes revolucionários não dava muita bola para a agitação feminina e achavam que a concessão do direito ao divórcio em 1792 seria o suficiente para mantê-las sob controle, usando-as como uma figuras sacralizadas que dariam à luz aos futuros guerreiros franceses e outra hora como uma ordem enfurecida que servia de apoio às ações políticas dos jacobinos. E aí, assim, eles foram levando as mulheres, contendo uma revolta ou outra, uma agitação ali, uma assembleia ali. Mas quando elas começaram a questionar sobre a ausência do voto universal, pedir para participar das assembleias oficiais, exigir medidas radicais dentro dos grupos, interferir na distribuição do pão e questionar os líderes jacobinos, esses grupos de mulheres pararam de ser vistas apenas como excêntricas, e sim como uma ameaça à unidade do poder jacobino. Essa crescente presença das mulheres no cenário político levou à execução de algumas ativistas como Olympe de Gouges, autora da Declaração dos Direitos das Mulheres e Cidadãs, Madame Roland, a proibição dos clubes femininos em 1793, cuja uma das principais era a Sociedade das Cidadãs Republicanas Revolucionárias, e o uso das calças em 1799. Uma coisa engraçada é que esqueceram que essa lei existia e só foi revogada a proibição do uso das calças em 2013, então até 2013 era tecnicamente ilegal as mulheres francesas usarem calças. Uma das coisas que eu comento no meu TCC é que essa dualidade na visão das mulheres francesas entre agentes ativos da Revolução e edificadoras do lar espalhou-se para além das fronteiras e auxiliou na criação do estereótipo das revolucionárias. Eu mesma, antes de começar a estudar o tema, achava que a Revolução Francesa tinha sido incrível para as mulheres, que elas nunca haviam tido tanta liberdade, que elas foram ativas, tiveram a oportunidade de se manifestar, mas depois que elas executaram seu papel na marcha e na invasão às Tulherias e passaram a sair do controle, houve uma crescente propaganda negativa relacionada às revolucionárias, tanto dentro quanto fora da França. Houve então um resgate da imagem das fúrias que eram utilizadas para bestializar Maria Antonieta, agora sendo
retratadas como as revolucionárias. Isso ofendeu profundamente essas mulheres, que nutriam um ódio mortal pela antiga rainha. Ser comparada à caudela austríaca era uma enorme desonra. Nessa parte, tanto opositores da Revolução quanto revolucionários concordavam. Não havia espaço para as mulheres na esfera política, e aquelas que buscavam esse papel eram aberrações, figuras a serem ridicularizadas e masculinizadas. Mais ou menos como muitos gostam de representar as feministas hoje em dia, não é mesmo? No fim, nem as heroínas da marcha, nem as líderes da invasão às Tulherias, nem as mulheres que serviram ao exército foram reconhecidas como cidadãs tais como os homens. Napoleão, na verdade, se recusou a pagar a pensão às canhoneiras do exército revolucionário, e a maior parte das figuras femininas presentes na Revolução acabaram sendo riscadas dos escritos oficiais, chegando até nós apenas 2 ou 3 nomes conhecidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar no vídeo e deixar o seu like, ok? Até a próxima!